partilhar esta mensagem, que é uma mensagem profética para a igreja hoje. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, mas Isaías capítulo 26, versículo 3. A minha versão é a NAA, Nova Almeida atualizada. Isaías capítulo 26, versículo 3. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos usar bastante nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa, através do Teu Espírito Santo, ser descortinada perante os nossos olhos. Que, ó Deus, nesta manhã, ó Espírito Santo, o Senhor fale conosco, tudo que precisamos ouvir. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, que possamos receber esta palavra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo confirme no nosso espírito essa palavra como da parte do Senhor, para louvor e glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você já acordou em meio a um pesadelo? Aquele sonho terrível, que de repente você está sonhando e você fica naquela expectativa, querendo acordar, na verdade apelando para que seja um sonho, e de repente você acorda, às vezes o coração acelerado, a mão trêmula, a mão fria, e você acorda e faz, ufa, ainda bem que era um sonho. Há 20 anos atrás, eu estava no centro de João Pessoa, lembro como se fosse hoje, quando de repente parece que tudo parou, as pessoas começaram a correr, corriam para as lojas que vendem eletrodomésticos, e eu corri também, não? Para ver o que estava acontecendo, e você via a mesma coisa nas mesmas telas, tudo praticamente ao vivo. Era o 11 de setembro de 2001. Sim, algo inacreditável, quando alguns terroristas pegaram um avião naquele primeiro momento e se chocou contra o World Trade Center. Era como se milhares de pessoas estivessem em meio a um pesadelo que não acabava. Se a 5.000 quilômetros, sem ter nada a ver com os americanos ou com os Estados Unidos, naquele momento foi um choque para mim, para você, para o mundo, imagine para a nação. Assim, era um filme de terror que não tinha fim, só piorava. Porque daqui a pouco, ao mesmo tempo, chegou a notícia que tinha outro avião, e de repente, tum, se choca com a segunda torre. Enquanto isso, chegava a notícia que outro avião estava em direção ao Pentágono, parecia um filme. E aí, ao mesmo tempo em que a Força Aérea Americana tentava interceptar aquele avião, chega a notícia que alguns heróis invadiram a cabine e derrubaram aquele avião cheio de pessoas. Em meio aos escombros, a caixa d'água em cima rompe e aquelas torres vêm ao solo. Era um filme de terror que não tinha fim. Agora, incrível de tudo isso, irmãos, se você olhar e pesquisar um pouquinho antes do 11 de setembro de 2001, pastor Benedicto, havia
vários homens e mulheres de Deus que estavam se levantando naquela nação, trazendo palavras proféticas. Os estados estavam vivendo um momento de muita corrupção, presidente envolvido com adultério, com a secretária, e na época, em vez de haver arrependimento e quebrantamento, as pessoas vibravam com aquilo como se fosse algo bom. Isso contaminou a nação, foi algo terrível, e os profetas, Deus tinha levantado para declarar à nação americana a necessidade de arrependimento antes do juízo, mas eles não acreditaram. Um desses profetas que já está no Senhor, o nome dele, David Wilkerson, ele teve a visão, ele declarou para a América a necessidade de quebrantamento e de arrependimento. Eles não ouviram. 20 anos depois, estamos aqui. Hoje eu também trago uma mensagem profética, que se fosse minha, você poderia crer ou não crer, até duvidar, mas a palavra profética que eu trago não é minha, é do próprio Espírito Santo. Isso está revelado para nós hoje e para sempre, porque está na palavra de Deus. A Bíblia é um livro que contém mandamentos, estatutos, ordenanças, também um livro que contém preceitos e juízos de Deus. Esse conjunto normalmente se chama os livros da lei. Além desses, a Bíblia também tem um conteúdo histórico, provado e comprovado pela ciência que se chama arqueologia bíblica. Mas não é só isso. Também tem, claro, um conteúdo profético, comprovado, assim, pela história. Por exemplo, o livro de Daniel, ele é tão claro na sucessão de reinos que haveria, que até levantam a questão que não só pode ter sido escrito depois. Isaías é um desses livros proféticos. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Ele profetizou sobre o nascimento e sobre o propósito da vinda de Jesus. Aqui, nesta manhã, a gente vai trazer uma dessas palavras proféticas, porque tem profecias que foram cumpridas 100% no Velho Testamento. Algumas profecias estão sendo cumpridas hoje, e outras, que talvez seja o caso desta profecia que nós vamos ler nesta manhã, teve um cumprimento, profético no passado, e também é a chamada profecia preditiva que está para se cumprir no nosso tempo. Agora, volto a dizer, se fosse uma profecia do pastor Moraes, você poderia duvidar, questionar, até desprezar. Essa não. Então, assim, algumas das profecias de Isaías são específicas, temporais, mas esta que nós vamos ver é também atemporal. Então, vem comigo. Se você chegar comigo aqui, Isaías capítulo 24, a partir do versículo 1, veja, meus irmãos, o que está para acontecer. O pesadelo que há de vir. Porque não estamos falando apenas do coronavírus. É como, imagine, se vem um período de tribulação e depois vem um período de grande tribulação. Se esses 2 anos, quase 2 anos de coronavírus foi um período de tribulação, e quando chegar esse tempo do cumprimento desta profecia, vem comigo, Isaías capítulo 24, versículos de 1 a 3, diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer
com todos. Preste atenção que essa não é uma profecia específica para o povo de Judá, para o povo de Israel, para a Síria, para Amós. O mesmo vai acontecer com todos. Com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Isaías deixa claro, e eu venho colocar aqui a ênfase: a revelação não é do pastor Moraes, a revelação não é do profeta Isaías, a revelação é de Deus. E por que tudo isso está para acontecer? Olha aí o motivo, versículo 5: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, e aqui as leis de Deus, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 22, o apóstolo Paulo diz que a própria natureza geme por causa dos nossos pecados. A própria terra sofre por causa das nossas iniquidades. Por causa da misericórdia, da bondade, da longanimidade de Deus, paciência, dando tempo, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Às vezes nós confundimos isso como inatividade de Deus, mas a verdade é que um dia o juízo vai chegar. E olha aí as consequências. Versículo 6: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. Marque na sua Bíblia: poucas pessoas restarão. Por isso, essa profecia ainda não se cumpriu. Não é o coronavírus, porque ainda escapou muita gente. O número de contaminados que morrem é aí em torno de, no máximo, 2%. Aqui está falando de algo terrível que está para acontecer, onde muitas pessoas vão morrer. É um grande pesadelo, é uma palavra profética que aponta para o fim. E aí, poucas pessoas restarão. Você lembra que o apóstolo Pedro recebeu essa revelação do Espírito Santo lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Deixa a sua mão aí, mas abra a sua Bíblia, 2 Pedro 3, 7. Lá o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação exatamente sobre isso que Isaías viu aqui. Diz que pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados, algumas versões dizem entesourados, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Agora não será mais o mundo. Eu não sei se meu avô tinha lido a Bíblia alguma vez, mas ele dizia: meu filho, o fim do mundo agora não vai ser mais com água não, vai ser com fogo. Ei, é esta a mensagem. O que está para acontecer, irmãos, e nós devemos nos preparar para isso. Estamos aqui para ouvir essa palavra profética, para nos preparar para isso. O que aconteceu agora nesse tempo com o coronavírus foi fichinha. Olha aí, capítulo 24, versículo 7. O vinho pranteia e a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Versículo 9: já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Versículo 10: a cidade caótica está demolida,
todas as casas são fechadas e ninguém consegue entrar. 11, gritam povinho nas ruas, todo o riso desapareceu, a alegria foi banida de toda a terra. Bem parecido com o que nós acabamos de viver. Em meio a isso, a alegria vai embora. Nem os bêbados vão ter alegria em se embriagar, em beber. Já não existe mais esse tempo de alegria. A tristeza vai invadir os corações. Vai ser algo que todo mundo vai sentir. É um pânico, é o terror de se apresentar diante do Senhor, porque a palavra profética foi lançada. Não porque o pastor Moraes está pregando nesta manhã, mas porque está revelada na própria palavra de Deus. Parece que, assim, de certa forma, numa linguagem figurada, parece que vai ter um grande terremoto. Bum! É de repente, irmão, num minuto. Olha aí, versículo 13. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como sacudir da oliveira no tempo da colheita, e o rebuscar das parreiras, depois que acaba a vídima. Eu não sei, né, porque hoje em dia os meninos não sobem mais em pé de manga, pé de árvore, mas é quando não tem mais nada, e você olha, tem uma oliveira lá em cima, e você sobe, vai lá e balança, porque você não consegue alcançar, e você balança para colher aquele fruto. Parece, irmãos, eu tenho a impressão aqui de como se o profeta estivesse falando poeticamente, que é exatamente isso que Deus está fazendo, irmãos, balançando a videira. Será que você não vê? Será que você não enxerga? Ou você acha que o coronavírus aconteceu porque os chineses, ou seja lá quem foi, criou esse vírus? Porque espalharam em todo o mundo? Não! Tudo tem a permissão de Deus. Quando Israel pecava, quando Judá se envolvia em idolatria, quando Jerusalém se tornava um antro de pecado e de promiscuidade, Deus convocava a Síria, convocava a Babilônia, chamava Ciro de meu servo. E é esse o contexto, é essa a realidade, é essa a mensagem profética que Deus usa e fala e ministra. Quem, quando e como quer. O que está acontecendo hoje, meu irmão e minha irmã, é sim ação de Deus. Agora, em meio a tudo isso, a profecia também fala de um remanescente fiel. Deus vai abalar a videira, a oliveira, a terra, para revelar os fiéis, irmãos. É em meio ao caos que o remanescente fiel levanta a sua voz e canta, e louva, e adora ao rei e ao seu ungido. Quando esse tempo chegar, quando começar esse grande movimento da terra e de Deus, o agir de Deus, enquanto os outros estarão tremendo, nós estaremos louvando, adorando, glorificando a Deus, porque sabemos a quem temos servido. Olha aí, Isaías capítulo 24, versículo 14. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar, glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ei! É bem verdade que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala sobre o que está para acontecer, também é uma palavra profética do próprio Jesus, o que está para acontecer, e ele compara com uma mulher com dores de parto, que vai doendo mais e vai apertando. Agora não é mais de hora em hora, é de 30 em 30 minutos, é de 10 em 10 minutos, é de 2 em 2 minutos. Essas dores de parto vai apertando e as coisas vão acontecer. Não pense que vai melhorar, irmãos. Vai piorar.
Agora, aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que esperam no Senhor, que têm a sua vida na mão do Altíssimo, que colocam a sua fé em Jesus, os crentes, em vez de lamentar, em vez de gritar, em vez de correr, eles cantam. Lembra do profeta Abacuque? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Nós não estaremos em insegurança, não, estaremos em segurança. Nós não estaremos perdidos, nós estaremos firmes na rocha que é Jesus. Por isso vamos cantar. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Temos motivos para louvar, para adorar, para glorificar ao Senhor. Eis o desafio. Encontramos, irmãos, de forma tão direta, a descrição do que está para acontecer. Olha aí, versículo 16 a 20. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, é Jesus. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições, terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror, cairá no buraco, e se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem, e tremem os fundamentos da terra. A terra está totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. É um terremoto, irmãos. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. É esta a realidade. Mas é em meio a tudo isso, em meio a esta palavra de caos trazida pelo profeta, é que ele traz uma palavra de esperança, pastor Jean. Ele traz uma palavra de fé que a justiça do justo vai chegar. Olha aí, capítulo 24, versículos do 21 ao 23. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. A justiça do justo juiz vai chegar. E agora começa o capítulo 25, trazendo o canto de vitória dos servos do Senhor. Olha aí, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Isaías vê o juízo e a misericórdia, o caos e a redenção, o choro e o terror e o cântico de vitória daqueles que colocaram a sua fé em Jesus. Sabe, meus irmãos, Isaías tem a visão das bodas do Cordeiro. Olha aí, versículos de 6 a 9 do capítulo 25. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos,
carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Estou dentro. Nesse monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ele é o Senhor, a quem aguardamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegremos. Meus irmãos, é esse o contexto. Nossos olhos estarão postos em Jesus, o nosso Redentor, que pagou o preço para nos salvar, para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Senhor Jesus. É nesse contexto, irmãos, enquanto reina o caos, os santos louvam, porque sabem quem são e para onde vão. Olha aí, capítulo 26, versículos de 1 a 4. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada derruba e humilha até o chão, até o pó. É esse, meus irmãos, o contexto. Deixa eu mostrar para vocês a realidade que deveria ser. 26, versículo 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Meus irmãos, eis a realidade que deveria ser. Diante dessa mensagem profética, clara, transparente como água, diante desta realidade que nós lemos, da revelação do Espírito Santo, do caos e dos sinais que nós temos visto, que Jesus disse quais seriam os sinais antes da sua vinda, em Mateus capítulo 24, diante da realidade do que nós temos vivido nesses últimos 2 anos com o coronavírus, que é só um sinal de Deus. Era esse o tempo que nós deveríamos mais e mais buscar ao Senhor, deveríamos nos converter mais do que nunca, entregar a nossa vida ao Senhor, ter uma vida de fidelidade, de compromisso, mais do que nunca. Esse é o tempo do cara converter até o bolso, andar em fidelidade plena, completa, real, total. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade que deveria ser. Mas sabe qual é a realidade que é? Olha aí, versículo 10. Ainda que se mostre forte o ímpio, do capítulo 26, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, versículo 11, a tua mão está levantada, mas eles não veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Meus irmãos, em meio a esse sinal do coronavírus, que a gente está, graças a Deus, saindo dela, em vez das pessoas, diante disso, se converterem, entregarem a sua vida para Jesus, correrem para os pés da cruz e buscarem andar mais perante o Senhor, parece que não. Eles querem aproveitar o restinho que falta. Escaparam do corona, agora eu vou tomar dobrado.
cheirar dobrado, beber dobrado, fumar dobrado, aproveitar dobrado em todos os âmbitos. Em vez de se arrepender dos seus pecados e dar glória a Deus, porque está passando a pandemia, escapou, e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, muitas vezes, irmãos, estão buscando usufruir dos desejos que satisfazem a carne. Isaías, ele olha aqui nessa mensagem profética e ele vê o fim. Ele vê a ressurreição dos mortos, né, que Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala sobre isso. Olha aí, capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos, e ele diz, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Já pensou, irmãos? Olha aí como é que vai acontecer. Assim como uma semente que você planta e ela morre e abre e apodrece, e depois, quando chove, ela brota e nasce de novo. É assim que vai acontecer. É descrito pelo profeta de maneira muito clara. O sangue, irmãos, esta é a realidade, nós já estamos concluindo. O sangue derramado hoje clama por justiça. Vocês lembram quando Caim matou Abel? Que Deus disse a ele: o sangue de Caim clama. Olha aí, capítulo 26, versículo 20 e 21. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se de um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Meu irmão, eu não sei se esta profecia vai acontecer nesse tempo. Eu não sei se é nesta geração. Já temos aí mais ou menos 20 gerações de lá para cá. Eu sei que alguns se prepararam como se fosse no tempo deles. Eles morreram com sua fé em Cristo. Estes vão ressuscitar da terra. Esses não entrarão em condenação. Todos que se prepararam e colocaram a sua fé no Cristo, no Jesus, no Messias, esses vão viver a vida eterna. Agora o tempo, irmão, chegou. Eu não sei, é como um copo que começa, né, a colocar água e chega a última gota que vai transbordar. E na minha opinião, irmãos, é esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Que o que está faltando para transbordar esse copo? Na verdade, eu nem sei. Milhões de crianças que não tiveram direito à vida, porque foram assassinadas no ventre, através do aborto. E não apenas fazem isso, mas nesse tempo que se diz hoje, muitas nações, aqui vizinhos nossos, estão aprovando o aborto, o assassinato de crianças. Irmãos, até quando? Eu odeio o aborto, porque é o assassinato de crianças indefesas. Temos que ter muito cuidado em quem nós votamos, nossos deputados, senadores, porque são eles que fazem as leis. Crianças como essa menina, essa semana, uma criança de 11 anos, na praia, um assassino, um maníaco, pegou essa menina, estuprou e matou, derramou seu sangue. Deus vai julgar, irmãos. Eu não sei quantos tiveram coragem de ver, porque na verdade às vezes você nem tem coragem. Esses últimos dias o que aconteceu no Afeganistão, que a gente já viu isso no passado também, uma fila de cristãos com a espada no pescoço, ou nega Jesus ou corta a cabeça, e eles filmam,
e colocam para causar terror. Cristãos que foram mortos porque no seu celular tinha a Bíblia Sagrada, foram mortos, decapitados. Eu não sei o que passa na sua cabeça, irmãos. Quando vê isso, eu vou dizer o que passa na minha. Eu viajo, vou para o Afeganistão. De repente, na minha cabeça, eu sou preso. E eu me vejo ali de joelhos, com o algoz atrás, com a espada, de cabeça baixa. Naquele momento, o que eu vou fazer? Eu vou negar a Jesus para ter direito a essa vida? Ou não vou negar para ter direito à vida eterna? Eu vejo aquelas mortes, eu fico impactado com aquele sangue derramado, mas eu olho para a palavra de Deus e para essa palavra profética nesta manhã, que deixa muito claro que Deus vai julgar. Às vezes eu vejo algumas reportagens, irmãos, idosos que são desprezados, maltratados, mortos até, porque se tornaram estorvos na família. Deus vai julgar. A bondade, a misericórdia e a graça de Deus é porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas a verdade é que essa profecia vai se cumprir. O 11 de setembro já fazem 20 anos. O Covid já está indo embora. Agora, o que está para vir, a gente viu aqui, descrito de maneira muito clara. Ah, mas eu não sei se é na minha geração, se é na nossa geração. Ei, se prepare como se fosse. É tempo de se converter, de se arrepender dos seus pecados, de liberar perdão, de ter reconciliação. É tempo de andar como crente em Cristo Jesus de verdade. O tempo é esse. Nesse dia será um pesadelo que ninguém vai acordar. Quando Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que os homens buscarão a morte e não encontrarão, com medo do terror de ter um encontro com o Senhor. Esse sonho, essa visão de Isaías se transformará em realidade. Por isso, irmãos, eu encerro dizendo que a hora de se preparar é agora. De se arrepender dos seus pecados é agora. De buscar a face do Senhor é agora, antes que venha o dia mau, antes que essa palavra profética se cumpra. Porque na verdade a trombeta já está tocando. Deus está enviando uma mensagem clara: preparem-se. Deus está chamando para o arrependimento, para o quebrantamento, para o despertamento. Se fecharmos os nossos ouvidos à mensagem revelada, nós não vamos escapar, irmãos. O 11 de setembro foi um aviso para a nação americana. O coronavírus foi um aviso para o mundo todo. É hora de tomar uma decisão, de voltar-se para o Senhor. É hora também, como cantamos aqui, de levantarmos um exército da salvação no nosso meio, para ir buscar o perdido, para pregar sobre aqueles que não conhecem a verdade, clamar a Deus pelas pessoas que amamos, para que se arrependam, para que nesse dia não enfrentem o juiz sem ter um advogado. Tempo, irmãos, de lutar uns com os outros, não, uns pelos outros. É hora de dividir? Não, é hora de somar esforços, de mãos dadas. É hora de avançarmos, pregando o Evangelho, proclamando que só em Jesus pode ter a salvação. É tempo de abandonar os ídolos, de priorizar aquilo que é fundamental para a nossa vida. Temos muito o que fazer, irmãos. Muitas vidas que precisam ser salvas, perdidos a ir buscar. Precisamos abrir os olhos aos cegos, testemunhar do que Jesus tem feito na nossa vida, para que o Espírito Santo
de repente toque naquele coração, alcance aquela vida. Sabe por quê? Porque a palavra profética foi dada. A revelação é do Espírito Santo. O profeta Isaías, há 2.700 anos, já deixou esse registro. Nesta manhã, a gente apenas olha para isso. Eu não sei você, como você reage diante disso. Eu realmente, temo e tremo. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu digo, olha, eu preciso me converter mais. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso orar mais. Estar mais tempo na presença do Senhor. É tempo de buscar, irmãos. Sempre, todas as horas. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Então, faça agora a sua oração, você e Deus. Tenha esse momento de oração. Se o Senhor falou ao seu coração, agradeça a Ele. Se diante dessa palavra você tomou uma decisão, diga ao Senhor. Se você quer fazer um voto ao Senhor, diga a Ele agora. Ah, Senhor. Olhamos para a Tua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo abre os nossos olhos. Traz a revelação para nós. Ó Deus, que não podemos dormir nesse tempo e acordar em meio ao pesadelo. É tempo, Senhor, de ser virgens atentas, pessoas ligadas no céu, olhando os sinais e nos preparando, Deus, para o que está para acontecer. Não sabemos se essa palavra profética vai se cumprir no nosso tempo. Uma coisa é certa, Senhor, precisamos estar prontos. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que nos trouxe a revelação, traz também a disposição para tomarmos uma atitude, para nos convertermos de verdade, nos arrependermos dos nossos pecados. Vem gerar no nosso coração, Senhor, quebrantamento, temor, Senhor, porque um dia estaremos diante daquele que vive e reina para todo sempre, quando a nossa vida vai estar totalmente, como diz o texto, descoberta, sem véu, diante do Senhor. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, e nos dá, ó Deus, a oportunidade de viver essa palavra, e um dia estarmos todos juntos, como preguei a semana passada com aqueles que morreram em Cristo, para nos encontrarmos com o Senhor. No nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. 10h10, vamos para nossas classes da escola bíblica. E aproveite, porque os seus professores têm muito para ensinar. Tá bom? Eu peço que não demore muito, porque o pastor Benedicto está com a classe dele aqui no templo. Deus abençoe.